A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amigos que nos dão a honra de estarem conosco uma vez mais para o estudo da palavra do nosso Deus. Bem-vindo aqui ao canal, inscreva-se caso não seja ainda inscrito, compartilhe esse vídeo. Vamos estudar hoje a lição de número 8 da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Então, a lição de número 8, que vai tratar sobre o tema a disciplina na igreja, tema relevante e muito importante. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 12, e versículo de número 5, que está escrito assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Temos aqui a leitura bíblica em classe, Hebreus 12, do versículo 5 ao 13, mas você pode fazer aí no conforto da sua casa com o exemplar da sua Bíblia em mãos. Vamos logo para o comentário desta revista. Está escrito assim na introdução: nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessário, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o novo assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Então, queridos, é necessário que haja disciplina no meio da igreja. O que é disciplina? É quando um membro da igreja ele comete uma falta contra as doutrinas da palavra de Deus, ele fere os mandamentos, ele cometeu um pecado e este precisa ser tratado. Disciplina é quando o faltante ele procura o seu sacerdote, o seu pastor, e ele confessa, se humilha, se arrepende. Então o pastor ele vai deliberar uma disciplina para esse membro. Ficar aí um tempo de cura, um tempo de reflexão, em que ele talvez certamente não vai tomar a Santa Ceia, mas logo ele vai retornar às atividades. Se ocupa um cargo, dependendo, claro, a situação e a gravidade, ele abre mão do cargo, enfim, são questões particulares, ocasionais, que o pastor saberá aplicar tal disciplina. Lembrando que disciplina não se passa fora no mundo. Disciplina se passa no banco da igreja, ouvindo a palavra de Deus e sendo alimentado por ela. A disciplina não é para perder um membro, para humilhar o membro,
mas é para curá-lo, para que ele não venha a cometer novos reincidentes, caindo novamente. Mas aqui na sequência vamos explicar melhor. Ponto número 1, a necessidade da disciplina bíblica. Chimarrãozinho, que sempre acompanha aqui nossas gravações. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade das causas, que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Abre aspas. Eu sou santo. Levítico 11:45. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Abre aspas. Santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Abre aspas. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, comentando esse ponto primeiro, Deus é santo. Se Deus não fosse santo, não teria por que ter disciplina na igreja. Se Deus fosse bagunçado, desorganizado, se o nosso Deus fosse promíscuo, profano, não haveria necessidade. Porque um Deus que não dá exemplo, ele não cobra dos seus adoradores, ele não cobra santidade, ele não cobra nenhum ato moralmente correto. Todavia, o nosso Deus é por demais santo. E por conta disso, o Senhor nosso Deus, ele quer que seus filhos andem em santidade. Esse Deus santo, ele quer que a igreja e os membros do corpo de Cristo andem também em extrema comunhão com ele. Se Deus é santo, eu não posso ser um profano. Eu não posso ser promíscuo. Eu devo andar como ele andou. Cito Senhor Jesus. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Abre aspas, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de, abre aspas, separado ou, abre aspas, consagrado. Ou seja, ser santo é viver uma vida de consagração. Consagração aqui não é viver jejuando e orando. É lícito orar, é bom jejuar, faz parte do crescimento espiritual e da santificação. Todavia, consagrar-se é não fazer o que todo mundo faz. É não andar segundo a estrada de promiscuidade que existe lá fora, mas é trilhar as veredas da justiça e da santificação. Subtópico 3, quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa,
Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente, abre aspas, mundano, ou, abre aspas, carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado. Aquele que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Então, queridos, um crente que não passa por um ato de disciplina, ele acaba virando isto aqui, ó. Estou grifando na tela, mundano, mundano. Ou, vou grifar aqui em vermelho agora, ou ele se torna carnal. Mundano porque ele vive mais parecendo um não crente, um não salvo. Pratica todas as obras do mundanismo que jaz no maligno. O carnal é aquele que é guiado por sua natureza pecaminosa. Ele faz o que as suas paixões, os seus apetites animalescos, do vício, da prostituição, da idolatria, levam ele a fazer. Então, um crente que não passa por uma disciplina, que não é corrigido, a igreja vai se contaminando, porque se tem 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 10, 15, 20, daqui a pouco a igreja vai se tornando carnal, mundana, e a presença do Espírito de Deus será banalizada ou afastada, porque Deus que é santo não habita em um lugar profano. Tópico 2, o propósito da disciplina bíblica. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Abre aspas. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Se não for corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra em julgamento divino. Ali no caso citado aqui em 1 Coríntios, houve na igreja de Corinto um homem, um rapaz, um membro da igreja que coabitou, adulterou com a mulher do seu pai. Obviamente que não era sua mãe, madrasta. Fazendo com que esse pecado tomasse conhecimento naquele arraial. Então, Paulo precisou se manifestar, posicionando pela excomunhão daquele membro, porque tal ato ele ridicularizou a casa do Senhor, tomou proporções gigantescas e precisava de uma resposta enérgica por parte do ministério da igreja. Queridos, aproveito para dizer que existe disciplina e existe exclusão, ou
barra excomunhão. Disciplina é algo em que o membro ele passa por uma correção, ele passa por uma conversa com seu pastor, mas a excomunhão é um caso bem mais grave, em que a pessoa é tirada da membresia, da comunhão da igreja. E isso é algo assim pouco raro no nosso meio, somente em fatos assim muito relevantes, porque excomungar, tirar da comunhão um membro é entregá-lo a Satanás. Então é algo bem complicado, mas existe, tá bom? Existe sim. Frear o ponto subtópico 2, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Abre aspas, não sabeis que um pouco de fermento pode faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6. O que o texto aqui está dizendo, o comentário da revista, é que essa questão, a gente ouve muito falar, né? Pecadinho e pecadão. Ah, não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe. Existe. Existe pecados mais leves, mas continua sendo pecado. E existem pecados de uma gravidade, de uma ofensa maior às escrituras, ao reino e à santidade de Deus, à comunidade, e este pecado mais grave merece uma punição equivalente. Então, voltando aqui à fita para explicar. O pessoal comenta aí, ah, não existe pecadinho, pecadinho e pecadão. Existe pecado com uma intensidade de ofensa mais leve e outras mais agravantes. A resposta bíblica que eu te dou, dentre tantas, é que Jesus disse que há uns que serão açoitados com menos açoites e outros com mais açoites. Então, queridos, existe sim uma pessoa que rouba uma galinha, está errado, é pecado? É. Agora, existe uma pessoa que comete um estupro, comete um assassinato, é, comete um erro gravíssimo e até a justiça do mundo, as leis do país sabem diferenciar o que é roubar uma galinha e o que é cometer um feminicídio, um latrocínio, um assassinato, um estupro de um vulnerável, um caso de pedofilia. Então existe sim, e os membros da igreja têm que entender isso, que o pastor saberá, o ministério da igreja, há igrejas que existe até um conselho de ética para tratar determinados casos, mas outras igrejas, como é o caso aqui da nossa, eu faço, até porque é possível eu conseguir dar conta dos membros aos quais pastoreamos, de administrar isso, mas é por conta do pastor avaliar biblicamente essas questões. Ponto 3, não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Abre aspas. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel,
Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2 e versículo 20. Então veja que o texto está dizendo ao pastor daquela igreja: tenho contra ti que toleras a Jezabel. Então, a gente, como pastor, tem que ter esta sensibilidade de que há coisas que não podem ser toleradas. A gente é misericordioso, amoroso, o líder deve ser, o membro da igreja deve ser, todavia, há situações que precisam ser tratadas, porque senão pode incorrer em um esfriamento da igreja e um mundanismo galopante. Então é preciso cuidar disso. Tópico 3, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Abre aspas. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12 e 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. Então, aqui nós temos o objetivo da disciplina. O pastor ou o conselho de ética da igreja, ele não disciplina o membro com o intuito de humilhá-lo, constrangê-lo, rebaixá-lo, perdê-lo. Não. Todavia, o faz para recuperá-lo, sará-lo e reconciliá-lo espiritualmente, restaurar a sua vida espiritual. Repito, disciplina não se cumpre lá no bar bebendo bebida alcoólica, na balada, nas festas pagãs, não. Disciplina se cumpre no banco da igreja, ouvindo a palavra, orando e buscando a Deus. Isso é o curativo. A Bíblia diz: qual pai que não corrige seu filho a quem ama? Assim Deus também nos disciplina porque Ele nos ama. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como, abre aspas, encaminhai o tal, significa, na verdade, abre aspas, restaurar. É usada em Mateus 4:21 para se referir aos, abre aspas, reparos, remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido. Conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Assim como a rede de pesca
que precisa ser consertada para voltar ao rio, ao mar, para que ela pesque, assim também o faltoso, ele é sarado, curado para voltar à sua vida espiritual. Não se conserta uma rede para jogá-la num quarto escuro. Não se conserta uma rede para que nunca mais torne a usá-la na pescaria. Ao contrário, se conserta para reutilizá-la como antes. De igual forma se faz com a vida daquele que cometeu um pecado. A disciplina como modo de exclusão, que eu falava antes. Esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica, abre aspas, cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo, abre aspas, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5,13, texto que antes eu mencionava daquele jovem que teve uma relação com a madrasta. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Lembre que eu dizia antes que uma coisa é o desligamento ou excomunhão, e outro caso é o afastamento da comunhão. Afastar um membro da comunhão é mantê-lo em disciplina, mas o desligar é algo bem mais grave, e isso quem determina é a gravidade da falta que o tal cometeu. Abre aspas, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Então Jesus deu esse poder para o pastor, para o ministério, para ligar um membro na comunhão, reabilitá-lo ou desligá-lo. É algo que Deus respeita, porque Deus é ético, ele respeita o ministro, ele acata a decisão do Conselho de Ética da igreja local. Interessante isso, né? Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado, abre aspas, gentil e, abre aspas, publicano. Mateus 18:17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o excluído, entre o crente excluído por este processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Não há vínculo entre o excluído e a igreja. Ele está desvinculado porque é dado ao desligamento e à gravidade que levou a igreja a desligá-lo. Conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. É verdade, não podemos deixar que a casa do Senhor seja profanada. Ela precisa, a Bíblia diz que a santidade adorna a casa do Senhor. A vida santa de seus membros é que atrai a presença de Deus. Queridos, obrigado por tê-los aqui conosco. Eu convido que fique atento aqui ao nosso canal de estudos bíblicos, lembrando que na próxima semana haveremos de gravar a lição 9, postar aqui no canal, e o tema será o batismo, a primeira ordenança da igreja. Obrigado aí por sua audiência
inscreve-se aqui no canal e dispara, compartilha esse vídeo com outros amigos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.